Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas 6 leituras do mês de setembro. Em setembro eu li muito livro amor, a começar por A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan. Já fiz um vídeo falando sobre ele e os demais livros da coleção Romances de Hoje, da editora Arqueiro. Vale lembrar que esses livros não têm conexão entre si, e esse aqui também não tem conexão nenhuma com os livros da Anne Darling, da Pequena Livraria dos Corações Solitários. Aqui a gente conhece a história da Nina, uma bibliotecária que ela descobriu que ela vai ficar sem emprego porque a biblioteca da cidade dela vai fechar, e ela, que vivia muito confortavelmente com a vida dela dessa forma, vai ter que descobrir uma nova forma de se reinventar, uma maneira de recomeçar. Acaba encontrando a solução quando ela vai para a Escócia. Lá ela compra uma van e ela resolve então fazer uma pequena livraria itinerante, levando então para as pessoas os livros que podem alegrá-las, fazendo com que outras pessoas também se encantem pela leitura. Esse livro aqui, ele acima de tudo é uma homenagem aos fãs de livros. Então a Nina é completamente apaixonada pela literatura, ela lê livros dos mais diversos gêneros, tipos, e ela cita todos esses livros aqui ao longo do livro. Ela também acredita muito no poder transformador deles, e a gente também consegue ver esse poder em algumas passagens, né? Quando a gente tem algumas personagens que são tanto quanto afetadas por conta de alguma leitura. Além disso, a gente tem a história então dessa personagem que tá se redescobrindo e tá encarando um grande desafio de começar de novo num lugar diferente, onde ela não conhece ninguém. É um livro que vai falar muito sobre a questão das primeiras impressões, de como a gente pode também se equivocar na maneira de como a gente olha pro outro, e tudo isso feito de uma maneira que é extremamente leve, que vai ter um romance fofo e que vai ter também passagens divertidas. Já a minha outra leitura entrou pro meu hall dos favoritos, não só do mês, mas dos favoritos do ano. Que leitura incrível! E foi o Daisy Jones and the Six, da Taylor J. Kinraid. É a mesma autora de Em Outra Vida Talvez, um livro que eu li ano passado e eu me encantei. E agora, depois desse livro, eu já tô me considerando assim fã de carteirinha da autora. Aqui a gente vai ter, falando em linhas muito gerais, a história de uma banda fictícia que fez sucesso entre os anos 60 e 70, né? Na realidade, a gente tem uma junção aqui de artistas. Uma delas é a Daisy Jones, que começou como carreira solo, e a outra é a banda The Six. E aí, em um determinado momento, a gente tem um empresário da banda The Six que resolveu fazer essa junção, que fez então com que todo mundo explodisse por causa do auge, do entrosamento que havia entre a Daisy e o vocalista da banda dos The Six. A grande questão aqui é que a banda, ao mesmo tempo em que ela chegou ao ápice, assim, aparentemente do nada, ela também sumiu misteriosamente depois de um show. E ninguém mais soube o que aconteceu até a compilação de entrevistas que está presente aqui, porque esse livro todo ele é contado pelo formato de entrevistas. Então a gente tem os depoimentos das pessoas, uma abaixo da outra, a gente não tem uma narrativa, né, como a gente está acostumada. Eu acho que isso tanto traz fluidez para a leitura, então faz com que ela fique muito ágil, como também demonstra o poder narrativo da autora, porque ela consegue te envolver na história de um jeito, ela faz com que você se envolva com os personagens de uma forma que, assim, quase não dá pra explicar. O que eu achei incrível também é que, como a gente tem aqui sempre os depoimentos, né, de cada uma das pessoas, a gente vai vendo muitos desses depoimentos se contradizendo, e a gente consegue ver como cada coisa afeta e é interpretada por cada pessoa de uma forma, né, que vai depender então a partir do seu próprio ponto de vista. As personagens femininas são, assim, maravilhosas, e eu acho que o livro toca em temas que são muito atuais, faz com que essas personagens, naquele momento em que elas estavam vivendo, fossem com certeza muito à frente do seu tempo. E o livro, ele é muito carregado de emoções, de sentimentos. Eu fiquei completamente apaixonada pelo processo de composição das músicas que tá aqui. Eu terminei o livro querendo ouvir todas essas músicas, embora não dê pra fazer isso, pelo menos ao final do livro. A gente tem as letras das músicas, né? Então a autora disponibilizou todas elas que ela compôs aqui. E por mais que, falando assim, pareça que o livro não tenha nada demais, porque afinal a gente tá falando de uma história de uma banda, o livro ele vai muito além disso, né? Ele traz a história dessas personagens que compõem essa banda, dessas pessoas enfrentando seus próprios conflitos, enfrentando seus próprios fantasmas,
falando das paixões, das dificuldades que elas têm. A minha primeira reação quando esse livro terminou foi fechar e eu tive uma crise de choro que eu não sabia nem por que eu tava chorando, porque o livro realmente tocou lá no fundo. Os sentimentos que ele traz são muito verdadeiros, são muito impactantes, são muito sinceros. Que ele traz reviravoltas assim que eu não tava esperando. Eu quase fiquei sem ar quando a gente teve uma revelação aqui, que eu não vou falar sobre o que ela tá atrelada, senão eu já meio que dou um spoiler. Foi uma leitura sensacional, com certeza uma das melhores leituras do ano e um livro que me marcou e que vai entrar assim pros favoritos da vida. Depois de uma leitura que foi assim tão intensa nesse sentido, eu acabei fazendo uma outra que foi intensa em outro sentido, que foi o A Corrente, do Adrian McKinty. Aqui a gente tem uma leitura que ela é bastante ágil, mas ao mesmo tempo ela é muito angustiante. Esse aqui é um thriller no qual a gente tem uma corrente de sequestros. Então a protagonista, ela tá vivendo lá a vida dela tranquilamente quando numa manhã ela recebe uma ligação informando que a filha dela foi sequestrada. E para que a filha dela seja libertada, ela primeiro precisa pagar um resgate e depois ela precisa sequestrar uma outra criança e passar essa ameaça adiante. Esse foi um dos livros que eu mais senti assim, que eu tava assistindo a um filme enquanto eu lia. Então o livro, ele é muito ágil, ele é muito visual, ele tem ação atrás de ação, a narrativa é uma narrativa em terceira pessoa no presente, então isso faz também com que você se sinta muito parte ali dos acontecimentos. Você se sente angustiado junto da protagonista, pensando, meu Deus do céu, o que eu faria se eu estivesse nessa situação? Sempre que uma situação se resolvia, a gente já tinha outra logo em seguida, fazendo com que a sensação de angústia nunca acabasse. O livro é dividido em duas partes, né? Na primeira a gente tem todo esse trâmite aí do sequestro e tal, e na segunda a gente já começa a se encaminhar para a revelação de quem tá por detrás dessa corrente. Embora ele seja um thriller, então ele tenha toda essa carga de mistério e tal, eu não acho que ele seja um livro assim tão surpreendente, com reviravoltas que te deixam assim com o queixo caído. Mas ele é um livro que realmente te prende, te instiga. Ele é então essa leitura que é muito ágil, que é muito interessante por conta de toda essa premissa que ele traz, que vale como entretenimento, especialmente se você gosta desse gênero. E aí foi meu momento de um mês de fazer uma leitura mais fofurinha, que no caso foi o Conectadas, da Clara Alves. Aqui a gente tem a história de duas garotas, a Ayla e a Raíssa. As duas são gamers, fissuradas num jogo de computador chamado Féricos, e as duas se conhecem porque elas compartilham da mesma sensação de serem duas garotas jogando nesse ambiente que é predominantemente masculino, e com isso elas acabam sofrendo assédio, elas acabam sofrendo machismo, então elas encontram apoio uma na outra, constroem amizade e essa amizade se transforma em algo mais. A grande questão é que a Raíssa, quando ela entrou nesse mundo de gamers, ela criou o avatar de um garoto pra poder evitar esses problemas que ela tava sofrendo por ser uma garota gamer. E quando ela conhece a Ayla acredita que ela é um menino, e conforme as coisas vão se desenrolando, não sobra espaço pra Raíssa contar quem de fato ela é. Clara Alves tem também uma escrita que é deliciosa. Esse é aqueles livros também que eu peguei pra começar a ler, eu não queria parar, então eu fiz uma leitura que foi muito rápida, que foi muito fluida. Ela trabalha muito bem os conflitos de cada uma das personagens, porque além dessa relação entre as duas, cada uma delas tem outros problemas com os quais elas estão lidando, que estão muito ligados às famílias delas, quem elas são. Esse é um livro que aborda vários temas importantes. Então a gente não tem só essa questão do machismo no mundo dos games, mas a gente tem a questão da autoaceitação, a gente tem a questão da homofobia, que está muito ligada a essa questão da autoaceitação também. Esse processo de autodescoberta das meninas, eles vão aparecendo ali de pouquinho e eles vão criando uma dimensão muito maior, que vai fazendo com que a gente se envolva com as personagens, com que a gente se apaixone por elas, com que a gente entenda tudo aquilo que elas estão sofrendo e torça pelo final feliz. A escrita é muito dinâmica, tem passagens que são divertidas. Entre os capítulos a gente tem sempre uma conversa entre a Ayla e a Raíssa, né, que se dá ali no mundo virtual. Às vezes é no ambiente do Skype, às vezes é no próprio ambiente do jogo. E aí a gente vai vendo como esse relacionamento entre elas foi construído. Aquele típico livro que ele não só é um excelente entretenimento, como também ele é muito necessário. Eu nem consigo imaginar a quantidade de pessoas que podem se identificar e se sentir confortadas com alguma das coisas que as meninas passam por aqui, e entra realmente naquela listinha de livros que todos os jovens deveriam ler. Uma ficção que se mescla à não ficção, eu li também Vira-Lata, O Filho do Caimã, do Sébastien Acácia. O Sébastien, ele é um escritor francês, mas ele morou 12 anos no Brasil, e toda essa bagagem dele morar aqui a gente encontra no livro. O Sébastien, ele se mudou de volta pra França depois do diagnóstico de autismo do filho dele, e aí eu
tô dizendo todos esses elementos porque eles estão também compartilhados pelo Martin, e que agora tá à beira da morte. Ele sofre de um câncer, o câncer dele não tem mais cura, e ele muito preocupado em o que vai ser do filho dele após a morte dele, porque ele sabe também que em determinado momento a esposa dele não vai mais estar viva. Ele acaba passando por um milagre. Ele descobre que 18 anos atrás, enquanto ele esteve no Brasil, muito antes de conhecer a esposa dele, a relação que ele teve com uma jovem indígena gerou um filho que ele não sabia que existia, e ele resolve então vir para o Brasil em busca desse filho, para que o filho do casamento dele possa ter um irmão, possa ter uma outra rede de apoio. E aí com isso o livro ele vai trazer muitos elementos que são interessantes. Então a gente tem tanto essa visão de alguém que não é brasileiro, mas que conhece, né, o Brasil, o olhar que essa pessoa tem do nosso país, como a gente tem também muitos elementos do nosso país que eu, por exemplo, sendo brasileira, tenho muito pouco contato. Então ele traz todo um amplo cenário nesse sentido. O livro ele acaba denunciando problemas que a gente tem aqui, então ele fala de vários aspectos, sejam sociais, políticos, culturais, sem perder também a carga principal dele, que é a história desse pai buscando o melhor para os filhos dele, buscando também uma reconciliação com esse passado que o afetou tanto. E aí minha última leitura de setembro foi mais um dos meus queridinhos do mês, que no caso foi O Teto para Dois, da Beth O'Leary. Aqui a gente vai ter a história de dois protagonistas que dividem uma mesma casa, mas em horários alternados, então eles nunca se encontram. A Tiff terminou o relacionamento dela já tem 3 meses, mas ela ainda mora na casa do ex. E num determinado dia em que a situação fica insustentável, ela percebe que ela precisa sair ontem do apartamento dele. A única coisa que cabe no orçamento dela é o acordo que o Leon propõe, que eles dividam o apartamento é dela das 6 da tarde até as 8 da manhã e aos finais de semana, e ele, como é um enfermeiro que cuida de pacientes em cuidado paliativo e trabalha durante a noite, fica no apartamento nos demais horários. Com essa, como eles nunca se encontram, eles começam a se corresponder na casa deles via post-its, então eles vão deixando bilhetinhos ao longo do apartamento, e é assim que eles vão sabendo mais um do outro, que eles vão criando uma relação, ainda que eles nunca se vejam pessoalmente. Só por essa premissa a gente já consegue sentir que o livro tem uma atmosfera divertida, uma atmosfera leve, que vai surgir daqui uma história que é tanto gostosa de se ler quanto com um romance fofo. Essa é uma comédia romântica e eu acho que ela tem todos os elementos que são essenciais em livros do gênero. Mais do que tudo isso, a gente tem os conflitos que cada um dos personagens está enfrentando, né? Então eles estão passando por situações diferentes. A Tiff, ela vai pouco a pouco percebendo esses conflitos que ela enfrenta, não é algo que ela tenha tanta noção assim inicialmente. O Leon tá vivendo aquilo, é aquilo que tá angustiando ele. Ele tem um irmão que tá preso, que foi preso injustamente. A gente tem um grupo de amigos, principalmente da Tiff, que também são muito presentes na leitura e que fazem dela também mais divertida. E a autora costurou muito bem cada um desses elementos, né, pra fazer com que a história fique ágil, que ela fique divertida, que ela fique gostosa de se ler. Quem assistiu meu vlog viu que eu me emocionei com o final. Não é que esse seja um livro que você realmente vai chorar, ou que ele tenha passagens muito tristes. Aqui eu sou manteiga derretida mesmo, e eu acabei me emocionando muito porque eu me envolvi demais com as emoções dos personagens. Aquele livro que ele tem uma cena final tão fofa, tão gostosinha, que assim, eu era só riso e risada e suspiro. Então pra quem gosta, né, de um livro com essas características, tá procurando uma comédia romântica assim, digna de você se apaixonar pela história, pelos personagens, enfim, se joga em Teto para Dois, porque o livro é realmente amorzinho. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês leram ao longo do mês de setembro, o que vocês acharam das minhas leituras, que livros vocês já leram ou que vocês querem ler. E se você gostou desse vídeo, já deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.